Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos ter uma convidada especial, a nossa querida Eunice. Obrigada por teres vindo, Eunice. Devo-te dizer já que és uma inspiração. A Eunice, ela é fundadora da loja Maria Granel, que eu sou muito querida freguesa da loja. É também autora do livro Desafio Zero. E é uma ativista também pela redução aqui do desperdício, que tanto é importante falarmos deste tema, porque o nosso planeta já está aqui em crédito, não é? Nós já sabemos desta questão, já estamos aqui a dever ao nosso planeta e, portanto, eu trouxe este tema também com a melhor convidada de todas. Obrigada, Eunice, seja bem-vinda. Muito obrigada, Carmen, e já tinha saudades tuas, é uma forma de nos reencontrarmos e obrigada sobretudo por trazeres... no âmbito do teu trabalho extraordinário, do teu serviço público, trazeres também este tema. Obrigada pela oportunidade. Tão bom. Querida Eunice, a maternidade tem um impacto também no nosso planeta, não é? Assim, a primeira coisa que nos vem à cabeça quando pensamos nisto é as fraldas, porque são muitas fraldas que nós vamos mudar ao nosso bebê nos primeiros, pelo menos 3 anos de vida, mas também há aqui outras questões inerentes que têm um impacto, certo? Sim, estamos a falar de contribuir para o aumento da população, que é já neste momento uma população em franco crescimento. Exato. As Nações Unidas falam-nos de 9 mil milhões até cerca de... portanto, um aumento muito considerável nos próximos anos. E estamos a falar, tu há pouco referias, não é? Um planeta que está aqui em sobrecarga. Nós estamos a exigir cada vez mais do planeta, a extrair cada vez mais recursos, a transformar esses recursos rapidamente em resíduos e não damos qualquer hipótese de que o planeta possa regenerar naturalmente e em tempo útil. Por exemplo, no caso português, nós estamos a falar de uma data de sobrecarga da Terra que acontece a 7 de maio, portanto, é como se tivéssemos a despensa cheia no início do ano e a 7 de maio, de repente, já esgotámos todos os recursos. E, portanto, quando falamos de maternidade, estamos a contribuir para essa pressão, obviamente, e estamos a falar depois de várias áreas, seja, por exemplo, quando falamos das roupas das crianças, o impacto da indústria têxtil, e depois vamos falar aqui de alternativas, não é? E depois também, e sobretudo essa é uma via muito importante de redução do nosso impacto em termos de alimentação. Sabemos que metade da biocapacidade do planeta é utilizada para nos alimentarmos, portanto todas as decisões que possamos tomar a esse nível, na adoção de uma alimentação de base vegetal, ou seja, tentar recusar dentro do nosso contexto e daquilo que for viável para nós produtos de origem animal, já é uma via de atuação importante, mas depois falamos de outras áreas, como depois mais tarde a mobilidade, estamos a falar também em termos de habitação, materiais escolhidos, a energia que escolhemos, portanto, todas estas decisões familiares que têm de ser consideradas, mas acima de tudo, a maternidade é um momento muito especial e de afeto, portanto, antes de deixarmos a eco-ansiedade falar, deixarmos falar acima de tudo o amor e esses afetos e a ligação, o vínculo que é essencial. Claro, e nós também até numa fase de primeiros filhos temos aqui uma ideia ou uma pré-conceção de que temos que ter muitos materiais para cuidar de um bebê e na verdade às vezes o menos é mais nos nossos bebés e na vida em geral, e se calhar podemos substituir alguns materiais, não é? Por outros um bocadinho mais sustentáveis e que não colocam em risco nem a mulher, nem o bebê. Nem a saúde, a nossa e a do planeta. Bebê, não é? Quando tu me fizeste o convite, não sei se te lembras que até partilhei contigo, eu fui tia há pouquíssimo tempo. A minha irmã teve o primeiro bebê, a Beatriz. E tem sido, é muito engraçado, é muito curioso, porque supostamente eu levaria às opções mais sustentáveis, mas tem sido a minha irmã a ensinar-me muitíssimo, precisamente também porque descobriu que há tanta coisa de que não precisava e o não, a forma como ela recusa é
é uma forma muito inspiradora, porque nós, enquanto família, queremos obviamente expressar os nossos afetos de uma forma material, e esse não, eu acho que é dos gestos mais importantes que podemos trazer para a conversa, e não é por acaso que, em termos de modelo de sustentabilidade, nós estamos a falar de um R que está no topo da pirâmide. Portanto, repensar o que queremos para a nossa família e para a nossa casa comum, e depois essa recusa, e vou dar-te alguns exemplos, desde recusar roupa nova, porque de facto não faz sentido, estamos a falar às vezes de poucos meses de utilização destas peças de roupa, e portanto junto da família, junto das amigas, e foi isso que aconteceu, ela conseguiu toda a roupa junto de família e de amigos. A mesma coisa com objetos, até inclusivamente desde carrinho, enfim. Pois a constatação de que não precisava de um muda-fraldas e que o facto de ter ali uma cómoda que podia ser adaptada. Perfeitamente. Portanto, essa recusa, e parar para pensar, não precisamos trazer mais coisas para dentro de casa. Às vezes até o olhar da criatividade e de adaptar aquilo que temos faz todo sentido. E tem sido muito interessante essa descoberta em conjunto. Muito bom. E depois também adaptando a cada família, não é? Porque às vezes temos um segundo filho, podemos reaproveitar muitas coisas do primeiro filho para o segundo, mesmo até que tenham géneros diferentes, não é? Meninos e meninas numa fase inicial, às vezes são baby grows, são coisas que nós podemos utilizar facilmente nos dois, não é? Então estas pequenas mudanças no nosso dia-a-dia podem passar também por aí, não só nesta parte da maternidade, mas também todo o nosso estilo de vida. E isto depois naturalmente também passa, e é uma forma de nós ensinarmos as nossas crianças, não é? Porque depois elas também vivem nesta realidade, aprendem e, portanto, perpetuam replicam, exatamente. Muito bem, então que produtos, Eunice, é que tu trouxeste hoje, que eu sei que foste à loja de propósito para nós, para nós utilizarmos aqui, por exemplo, nesta fase de maternidade, que contempla quer a gravidez, quer também o pós-parto, o bebê, podemos ter aqui várias aplicabilidades. O que é que tu escolheste? Então, olha, vou começar por algo que não é de aquisição, portanto é de reutilização, e voltando a essa ideia de que estávamos a falar há pouco, depois de repensarmos e de pensarmos aquilo que faz sentido no nosso contexto, inclusivamente quando tentamos mudar tudo de um dia para o outro, acabamos por nos afastar precisamente desse objetivo inicial, e portanto acho que faz todo sentido uma mudança que seja consciente, lenta, em função de facto daquilo que é o nosso dia-a-dia, a nossa família, a nossa casa, porque são esses hábitos que são mais ponderados em função do nosso contexto, que acabam por se enraizar e por se aprofundar e por se tornar efetivamente hábitos, não é? Que é isso que nós queremos, duradouros. Então está aqui a garrafa que está a ser reutilizada, e trouxe precisamente por pensar muitas vezes nas partilhas da minha irmã de que se esquece completamente de se hidratar. E portanto, com este gesto nós estamos não só a reutilizar algo que já temos, e portanto reutilização, e por outro lado a recusar descartáveis de uso único que não fazem qualquer sentido e que representam, na verdade, a criação de resíduos que são completamente desnecessários. Então, dica número 1, aqui a nossa garrafa. Aguinha, a nossa garrafa. Exatamente. Boa. Depois temos aqui um objeto que eu acho muito interessante pela sua multifuncionalidade. Falávamos no início da importância das escolhas que fazemos no campo alimentar, e temos aqui este saco de silicone. Há diferentes marcas no mercado. Novamente a reutilização, e podemos quer armazenar aqui refeições e congelar. É ótimo em termos de organização, seja do frigorífico, seja da despensa, seja do congelador, porque pode ser arrumado assim verticalmente. E portanto é uma poupança muito considerável de espaço, além de que em termos de duração é um objeto francamente duradouro e aqui com várias reutilizações. E tu, Carmen, foste a responsável pela criação aqui de uma outra possibilidade em termos de destino e de utilização deste objeto, porque foi a ideia de que era uma ótima alternativa, por exemplo, para armazenar
leite materno, portanto é também uma opção aqui. Uma opção, não é? Aqui para ficar. E ele é muito prático, não é, Eunice? E ele tem, às vezes, mas dizem, talvez isto possa abrir, mas ele tem aqui este mecanismo que eu não sei se conseguem perceber. Ele inclusivamente tem um mecanismo anti-vazamento que é patenteado e, portanto, é um selo de garantia anti-vazamento. Anti-vazamento. Sim. Pronto, temos aqui mais uma excelente opção. Ainda na cozinha e pensando, olha, muito aqui lado a lado com a nossa garrafa, em termos de hidratação, trouxe este saquinho de algodão biológico. E é também, sempre que for possível, obviamente, e tendo ou granel perto, ou então, porque não, junto da família, ou até dentro de casa, no nosso espaço, aromáticas ou ervas, a fazer aqui uma infusão com folhas ou então com chá a granel, e daí este saquinho, porque ele pode ser reutilizado também, estamos a falar de centenas de vezes. Uau. E ajudar na hidratação, e inclusivamente há infusões que são compatíveis também com a gravidez e também com o pós-parto. Exatamente, Eunice. E isto por acaso é uma coisa que me dá muito jeito no dia-a-dia, porque nós nem sequer imaginamos naquela pegada que as saquetas deixam, não é? Porque tem tem o plástico à volta, muitas das vezes, tem o agrafezinho, tem o fio. A quantidade de recursos envolvidos só na produção dessa saqueta, e depois, se pensarmos, não é? Quando estamos a falar de infusão, essa saqueta vai estar em contacto com uma água fervente. Essas saquetas dificilmente serão de outros materiais que não sintéticos, portanto, vamos estar a libertar microfibras, portanto, nanoplástico, e a introduzi-lo precisamente dentro de nós, exatamente. Portanto, é uma opção. E lá está, acho que também é importante ressaltar que eu estou a falar de produtos que as pessoas podem adquirir, mas isto é facilmente replicado em casa a partir dos recursos que já temos. Portanto, não é só também aqui. Sim, é um plus, não é? Às vezes quando até estamos fora de casa, mas conseguimos recriar isto muito bem, até mesmo naqueles bolozinhos e tudo que existem. Sim. Falar em recriar, a mesma coisa com estes toalhetes reutilizáveis. Eu trouxe mesmo um de casa, que eu já usei há imenso tempo. Neste caso é feito à base de fibra de bambu, mas, mais uma vez, nós ainda podemos reduzir o impacto, não é? Porque quando falamos de bambu, estamos a falar de uma pegada associada ao transporte e às emissões ainda muito considerável. Porque não pegar em tecidos antigos que tenhamos em casa, em toalhas antigas, corta-se, e depois, em vez de termos algo, novamente uma lógica descartável, estamos a reutilizar, podemos depois lavar, e são toalhetes que nós usamos em casa não só para a limpeza, mas podem ser toalhetes também, por exemplo, para limpeza de rosto. Ou inclusivamente, obviamente depois com algum cuidado na escolha dos materiais, para o bebê, e reutilizáveis. E reutilizáveis. Isto também serve de resguardo, certo, Eunice? Também podemos mais utilizar. Uma ideia brilhante da Carmen, também serve de resguardo. De resguardo. Estamos aqui com várias reutilizações que não temos necessariamente que... E isso é tão importante o que acabaste de dizer, porque sustentabilidade também passa muito por isto, olhar para os produtos e para os recursos que temos e dar-lhes diferentes funções. É uma forma também de redução de impacto. Boa. Sim. Depois temos aqui, olha, este é um produto muito especial porque ainda não está, nós vamos lançar, mas obviamente já existe no mercado, existem diferentes marcas, mas estamos a falar de uma marca portuguesa com algodão orgânico, mas depois o que eu acho que é verdadeiramente interessante é que em termos, estamos a falar de tingimento natural a partir de excedentes alimentares. Portanto, a tinta que aqui temos é de origem não só natural, como ajuda a combater o desperdício. Uau! Isto é uma fraldinha de algodão e de bambu, é isso? Aqui é de algodão orgânico, ok. E depois a cor deve-se a um tingimento natural. Uau! Sim. Menos químicos para a pele do bebê, neste caso. Exatamente. E estamos aqui a aproveitar. Estamos a falar de um produto de economia circular por diferentes vias aqui e que também é nacional.
A minha irmã adora e sei que usa muito aqui estas musselinas. Sim, estas musselinas, fraldinhas de algodão são quer, por exemplo, necessárias. enquanto o bebê está a amamentar e ajuda também a acalmar quando está, não sei, sim, mas vejo que acontece, quer como base, então... Sim, dá muito jeito para várias coisas. Sim, boa. Depois temos a questão, não é? Quando eu não te trouxe fraldas, porque de facto não é um universo que ainda tenhamos explorado, mas é algo que pretendemos fazer. Mas quando falamos aqui de tecidos, de roupa, levanta-se a questão, não é? Como depois podemos fazer a lavagem e, portanto, que detergentes usar. Há aqui a possibilidade de se reabastecerem a granel, sempre que for possível, viável e fizer sentido no cotidiano da família, portanto há essa possibilidade. E depois temos soluções no mercado, cápsulas concentradas, que são completamente depois solúveis e portanto estamos a falar de detergentes concebidos para bebé. No caso desta marca, é um detergente que recebe também certificação Ecolabel, que é aqui um selo europeu que vem certificar todo o ciclo de vida do produto. Estamos não só a falar dos ingredientes, preocupação que sejam totalmente biodegradáveis, estamos a falar também de produção. O facto de serem cápsulas concentradas permite-nos aqui uma poupança do ponto de vista hídrico e também uma poupança associada ao transporte e às emissões. Estamos a falar de um produto mais concentrado, portanto, menos espaço, mais compacto, portanto, com depois consequências em termos de emissões. E temos também, lá está, também várias opções no mercado de tiras. Detergentes, portanto é simplesmente uma tira, tu colocas ou no compartimento habitual do detergente ou dentro do tambor diretamente. Estas em concreto foram pensadas especificamente para bebé, roupa de bebé, ou são adequadas, não têm fragrância e portanto é uma opção também interessante. Nestas não conhecias, 100% biodegradável. Isto é tudo muito importante também para esta etapa, especialmente porque a pele do bebê é uma pele super sensível. E cada vez mais também temos estas questões de problemas de pele ou peles mais sensíveis e temos de ter também esta atenção. Boa. E que mais produtinhos? Falar nisso, não é? Em pele de bebê. Este é um sabonete, estamos a falar também de ingredientes biológicos. E está desenhado, embora possa não ser, porque dá para toda a família, mas está pensado, é adequado para bebés. E o que é interessante neste sabonete é que ele é multiusos. Tu podes usar efetivamente como uma boa alternativa para um gel de banho, mas podes usar, por exemplo, com raspas deste sabonete, podes fazer o teu próprio detergente de roupa para lavar as roupinhas do bebé. E além de outros usos, estamos a falar de 18 usos diferentes. É muita coisa. É e muito tudo versátil aqui, e tudo aí, extremamente compacto, dura imenso tempo. Há também a versão líquida, que às vezes, por exemplo, para o banho do bebé pode ser mais prático. Pois, do que propriamente uma coisa. Já estão ali preocupados a agarrar o bebé, fazer coitados. Aqui todo este malabarismo. Boa, muito bem, muito bem. Ainda na secção pele, aqui dá quer para bebé, quer para mãe, e tu dirás ainda melhor, mas temos um óleo de amêndoas doces. Sim, é muito versátil. Muito versátil, pode ser no caso da mãe, quer para corpo, quer para rosto. Há opções inclusivamente também para cabelo, portanto repara aqui na versatilidade deste produto, portanto não precisas de comprar mais nenhum porque podes usar este. Vários. Estamos a falar de um óleo de origem vegetal e neste caso também de amêndoas nacionais, portanto também é muito interessante quando olhamos para estes fatores, o ingrediente, a origem e a versatilidade. Muito bem. Eu até costumo recomendar o óleo de amêndoas doces para quando temos assim muitos cocós na fralda e ficam ali mais pegadinhos à pele, mais secos. Certo. A primeira limpeza também me dá para hidratar, mas para tirar aqueles cocós que ficam muito agarrados, para não estarmos ali a esfregar, coitadinho do bebê. A primeira passagem ser, por exemplo, com um bocadinho de óleo de amêndoas doces. Também pode ser para hidratar. Temos de acrescentar essa funcionalidade também. Não vale a pena termos assim um produto muito específico para isto, não é? Eu sei que existem bastantes no mercado, mas podemos ter o nosso muda-fraldas à nossa disposição. Exato.
uma coisa tão simples Sim. e super amiga da pele do bebê, não é? E com aqui podemos adicionar ainda uma outra ideia, que é a possibilidade de reabastecer também a granel. Exato, portanto só compramos a embalagem e depois podemos ir reabastecendo. Sim, e dura imenso tempo. Aqui também, e acredito que seja dos teus preferidos. Este é o meu preferido. Pós-parto, que é a rosa mosqueta. E isto é o que eu costumo recomendar também para a massagem da cicatriz. É muito interessante, ajuda muito nesta fase também de regeneração da pele. E o óleo de coco também, eu nisso, para a massagem, por exemplo, do períneo, como lubrificante. Perfeito. Olha, outra utilidades ótimas. E temos mais produtinhos? Temos, olha, para terminar aqui, temos um disco de amamentação que é reutilizável e é de algodão biológico com certificação GOTS. E mais uma vez, embora tenhas aí esse produto nas mãos, mais uma vez pode ser feito a partir de materiais, desde que a mãe sinta que de facto é um tecido confortável e portanto é uma opção, mais uma vez, para evitar os descartáveis. Eu às vezes também dou a sugestão, depois da amamentação, podem retirar com a maquilhagem também, podem até ajudar para limpar qualquer coisa do bebê, portanto isto tem vários usos também. Tal e qual. Também já vi e associo muito precisamente aos conselhos que dás, a couve. Exatamente. Portanto, uma couvezinha repolho, naquela fase que as maminhas ficam mais cheias, lavar muito bem, pôr no frigorífico e depois dá para fazer aquele frio que faz também ali um efeito anti-inflamatório e analgésico, também no pós-parto, nesta fase da amamentação. E estas coisas são tão simples de nós conseguirmos, não é? Com coisas em casa. Em casa, sabe? É ter esse olhar... que não deixa de ser crítico, mas ao mesmo tempo criativo, de pensar nos recursos que já temos e de os adaptarmos. E muitas vezes passa por aí, de facto, já temos, menos é mais, usar de outra forma aquilo que temos. Olha, Eunice, eu estou fã dessas cuequinhas que tu vais mostrar, já sou fã. Eu não trouxe os pensos reutilizáveis, nem o copo, nem há várias, cá está, vários mecanismos aqui de recolha menstrual. Mas trouxe-te aquilo que eu considero ser uma inovação muito interessante na área da saúde e da higiene menstrual, que são as cuecas menstruais. E estamos a falar de algo que pode ser utilizado antes e depois, e mesmo no pós-parto. E portanto temos aqui, por acaso eu trouxe duas que são diferentes em termos de tecidos e também com diferentes formatos. Há também várias cores disponíveis já no mercado, portanto escolher em função das suas necessidades, mas depois estamos a falar de algo que é, mais uma vez, reutilizável e que nos ajuda não só a recusar aqui os descartáveis e o seu impacto, nomeadamente nos ecossistemas marinhos. Os pensos descartáveis são um dos itens que mais encontramos nas recolhas em ambiente costeiro. E estamos a falar, obviamente, mais uma vez, não só de elementos que são potencialmente tóxicos, mas de algo que é, na verdade, plástico e que não se desintegra. E aqui temos uma preocupação com os materiais, têncel e algodão orgânico, e depois há aqui várias camadas e uma das películas é impermeável para garantir aqui precisamente que a cueca também o seja. E estamos a falar de uma absorção bastante considerável, pode ser usada em exclusivo ou então complementada com ou penso, enfim. Exato, como considerem também mais exatamente. útil. Não, isto é maravilhoso até para quem faz alergias também aos pensos. Exatamente. A única questão no pós-parto é que de facto nós não recomendamos o copo numa fase de pós-parto, mas depois quando voltarem a menstruar já há essa possibilidade. E também pode ser, se já utilizavam antes, também pode ser até uma excelente alternativa. Maravilhoso. E que mais, Eunice? Para pendurar roupa ou cuecas ou fraldas, enfim, para além das molas que todos nós já temos em casa e que duram imenso tempo, mas se precisarmos aqui se por acaso for efetivamente preciso, temos soluções assim em madeira e portanto que são de facto depois totalmente compostáveis e que se degradam.
Há quem use, para além desta função mais prática, use numa dimensão mais estética para pendurar, decorar, enfim, mais uma vez, a versatilidade. É verdade, e criatividade, certo, Eunice? Boa. Tal e qual. Então temos aqui coisas simples, não é? Que se calhar em termos pequenos gestos, em termos de relação custo-benefício bastante úteis e boas também para a nossa saúde e do nosso bebê. Para terminar, Eunice, queria só também perguntar como é que podemos depois passar este legado mais para a frente, porque nós vamos tendo esta consciência, mas depois então para os nossos bebés e para as crianças que vão ser o nosso futuro, como é que podemos ajudar os pais também a passar um bocadinho esta mensagem tão importante e urgente? Olha, eu diria, o meu percurso é um percurso que eu diria imprevisível, porque eu venho de um paradigma de consumismo e, portanto, de total inconsciência, e depois, graças sobretudo a mulheres com que me cruzei, que me inspiraram muitíssimo e que inspiraram inclusivamente o nosso negócio e o nosso projeto, eu fui despertando lentamente para o impacto dos meus gestos. E isso só aconteceu porque efetivamente houve esse exemplo silencioso que não foi imposto. Porque se tivesse sido imposto, talvez não tivesse o resultado que teve. Portanto, eu diria que o primeiro aspecto é incorporar de forma muito natural os gestos que nos fizerem sentido na nossa rotina enquanto família. Porque eu não tenho a menor dúvida de que depois as crianças, porque convivem tão naturalmente com esses gestos, também os vão incorporar. O outro aspecto em que eu acredito muitíssimo está relacionado com os afetos. Portanto, quando nós fazemos com esta consciência por amor, seja amor pelos meus filhos, seja amor numa dimensão mais vasta pela causa comum e pela casa comum, qualquer gesto se aprofunda e se enraiza. E acho que, portanto, é fundamental nós envolvermos e explicarmos, portanto, ter aqui um comentário que seja pedagógico. Explicar porque é que o estamos a fazer, para que é que o estamos a fazer e deixar na liberdade e no espaço do outro essa escolha. Acho que quando é assim se torna muito mais natural. E só para dar um exemplo muito concreto, e porque falávamos logo no início que um dos gestos com maior impacto é a forma como nos alimentamos e as opções que tomamos nesse campo. Mas desde envolver os miúdos na preparação da lista, pedir-lhes para verificarem se temos o alimento X ou Y na despensa e no frigorífico. Ter, por exemplo, no frigorífico, isso acontece lá em casa, uma taça vermelha assim bem apelativa que diz come primeiro e serem eles a irem depositar os alimentos que estão ali em risco de se desperdiçarem. Envolvê-los, por exemplo, na produção de toalhetes reutilizáveis ou fazer panos encerados em família. Só para dar alguns exemplos, eu acho que quando os convidamos, envolvemos, quando há uma dimensão que é muito significativa, que é da experiência de pôr mãos na massa, eu acho que isso deixa uma marca indelével e que vai transformar de certeza também as suas vidas. Portanto, diria que é esse o principal conselho. Boa, e tirarmos aqui um bocadinho também esta pressão de sermos perfeitos, porque rapidamente ninguém vai o ser. Então numa fase inicial muita tomada de consciência vamos ter que fazer, informação, e portanto não precisamos de ser perfeitos, podemos ir aos pouquinhos mudando algumas coisas, alguns detalhes, que isso já vai ter um impacto muito positivo, não é? Completamente. Querida Eunice, muito obrigada por estares aqui, por teres partilhado, por teres trazido estas coisinhas. Obrigada a vocês também por nos terem ouvido. Este é um tema também muito querido, portanto, obrigada. Vemo-nos no próximo episódio. Até breve.